Bem, seguindo aí os nossos estudos aí com relação ao sistema de esgotamento sanitário, agora nós vamos dar início aí aos custos do sistema. Então, como eu já havia colocado para vocês aí, a rede coletora ela representa o maior custo, tá? 75% da obra aí, ó, é rede, tá ok? Então aí a gente já tem um custo muito elevado. Coletores tronco, que faz parte também da rede, 10%, né? É, Relevatória, 1%, tá? E a estação de tratamento, 14% da obra. Então, se nós formos verificar aí, que mais tem um custo aí é fazer essa coleta e esse transporte desse esgoto até a estação de tratamento, ok? Com relação aí aos sistemas alternativos de coleta e transporte de esgoto, né? Existem alguns, tá? Um dos sistemas que já foram implantados aqui no Brasil, né? Isso para pequenas áreas, pequenas comunidades, é o sistema condominial, tá? O sistema condominial é um sistema que ele tem algumas peculiaridades e também tem alguns problemas sérios, tá bom? O principal deles é retorno de esgoto. Conforme a própria imagem aqui, ó, apresenta, ó, o que acontece no sistema condominial? Todos os esgotos eles são interligados, ou seja, o esgoto de uma casa é interligado com o esgoto da outra casa, que é ligado com o esgoto da outra casa, que é ligado com o esgoto da outra casa, e você tem um único coletor para aquele condomínio, por isso que o nome é sistema condominial. Veja que na figura aqui ó, nós temos os lotes, que são esses retângulos menores, e nós temos os retângulos maiores, né, onde esses lotes estão inseridos, que são as quadras. Então nós temos aí, ó, um coletor por quadra. E nós temos aí quantos lotes? Então nós temos aí, ó, 6 lotes em cima, 6 embaixo. Então nós temos 12, né? Nós temos mais 5 de cada lado, então nós temos 10. Então 12 com 10, 22. Nós temos 22 lotes aí. Ou seja, seriam 22 casas com os esgotos interligados, tá? Então será que isso de fato tem um bom funcionamento, né? Logicamente que depende muito de como esse sistema ele é gerenciado, tá bom? E porque existem vários problemas com relação a isso. Então, algumas vantagens e desvantagens aí com relação ao sistema condominial. Vantagem, né? Menor extensão das ligações prediais, a gente já colocou aí, né? Menor custo de construção, 55% mais econômico, ó. Por quê? Antes eu tinha um coletor para cada residência, agora eu não tenho mais. Veja quando eu economizei. Em uma quadra, eu teria 22, né? 22 lotes, agora eu só tenho um, né? Então, diminua esse coletor, tá? E menor custo de operação, logicamente, né? Porque diminui a quantidade de coletores, ok? E a grande desvantagem, uso indevido dos coletores de esgoto, né? Então, é muito complicado, tá? Porque cada casa tem a sua caixinha lá de coleta e as pessoas utilizam aquilo de formas completamente diferentes. A pessoa varre o pátio, joga o lixo dentro daquela caixa, joga a terra dentro daquela caixa. Então, aquilo ali vira um Deus nos acuda, né? Menor atenção na operação e manutenção dos coletores, né? Não há tanta atenção assim, principalmente porque ele é intradomiciliar, então a própria concessionária ela não tem toda aquela atenção, né, como acontece no coletor ali predial, tá bom? Dificuldade de inspeção e operação e manutenção, né, principalmente por parte da companhia de saneamento e participação dos usuários. Tem que ter uma participação muito boa, tá? Porque as pessoas colocam de um tudo dentro da rede coletora, dentro do esgoto. É absorvente, né? É preservativo, cotonete, fralda descartável, tá? Então tudo isso tá ali. E às vezes o que acontece? O esgoto, quando entope na minha residência, isso vai estourar para os demais, tá? Do meu condomínio. Então isso não é uma coisa muito boa, tá? Então são as desvantagens que nós temos aí com relação a esse sistema. Rede pressurizada, tá? Então aí nós temos aí um exemplo como é que funciona a rede pressurizada. Então a tubulação aí, ó, ela funciona completamente, né? Acima da pressão atmosférica, né? Então a gente precisa de bombas para que isso funcione. Então isso acontece quando nós temos um lençol freático, né? Elevado ou um solo rochoso, que há necessidade de ter uma rede
pressurizada. Ela elimina a necessidade de estação elevatória, tá? Porque aí nós já temos uma rede pressurizada, então o esgoto chega, né, de acordo com a potência da minha bomba em determinado local, tá bom? Necessita de bomba necessita de bomba com triturador, tá? Por quê? Porque podem entrar vários objetos, né, dentro da minha rede e isso precisa ser triturado, né? Tem que se reduzir, tá? E não tem, e ainda não tem implantação aqui, né? Não foi implantado aqui no Brasil, tá bom? É um sistema que não funciona. Desculpa, não é que não funciona, é que não tem uma grande aceitação aqui no Brasil, ok? Rede a vácuo. Então, lençol freático também é para lençóis freáticos elevados e também solo rochoso, tá bom? Elimina a estação elevatória, como a gente já colocou, necessita do vácuo, né, para fazer também a condução e não tem, também não é implantada aqui no Brasil. Rede a vácuo é uma coisa que assim não é, pelo menos aqui não tem esse apelo tão grande por ser utilizado, tá? Mas nós temos sistemas de descarga a vácuo, que é diferente, né? É praticamente similar àquele sistema que nós temos nos aviões, né? Que nós temos utiliza pequena parcela de água, né? Em uma quantidade de vácuo, né? Para fazer o carreamento. Também é utilizado em alguns aeroportos também, né? E aí nós temos a rede coletora de baixa declividade, tá? E como é que isso acontece, né? Então, assim, ela é utilizada para áreas planas, né? Ou de baixa declividade, tá bom? Nós utilizamos esse tipo de rede porque se nós temos uma rede num lugar plano, então nós temos que escavar o terreno. E o que acontece? Você não vai conseguir escavar o terreno se você tiver um comprimento muito grande para dar uma declividade considerada, você vai escavando, 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 escavando até um ponto que você vai fazer uma abertura no terreno, uma escavação com profundidade muito alta, tá? Então não convém fazer isso. Então a gente utiliza essas redes de baixa declividade. Utiliza dispositivo gerador de descarga, tá? Então tem que ter algum dispositivo para dar descarga nessa rede. Descarga líquida a montante, transporte de carga de sólidos para posição mais ajusante, não tem que ter. Então, geralmente nessa rede, além da descarga de cada residência, eu tenho que ter uma descarga de montante para que caso haja estagnação, eu consiga lançar essa descarga na própria rede, tá? Não é na rede, não é a descarga da nossa casa, é a descarga da rede coletora, ok? Reduz o custo de 20% a 15% em relação à convencional, né? E é muito usado no litoral brasileiro, né? Então, por que é usado? Porque nós temos ali tudo, né, no nível do mar. Então, às vezes, é necessário fazer uso desse tipo de rede, tá bom? Então, ficamos por aqui com o nosso estudo do sistema de esgotamento sanitário, ok? Finalizando assim o nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.